Começa agora o Expresso da Colina, o novo videocast de vascaínos para vascaínos. Conheça agora os integrantes da nossa bancada. A apresentação de Felipe Labanca, publicitário especialista em marketing digital, o nosso representante na cidade do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, o Lucas Araújo, jornalista carioca, e também comentará tudo sobre o Vascão no Rio. E diretamente de Maceió, representando toda a nação cruzmaltina no Nordeste, Vider Araújo, jornalista e comentarista do canal Esporte Interativo. Tenham todos um ótimo programa. Olha, na nossa bancada maravilhosa, nós estamos com um convidado especial, fisioterapeuta, fisiologista e hoje coordenador científico do Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo no Clube de Regatas Vasco da Gama, Alex Evangelista, do nosso CAP. Rodrigo Alonso, passa pra gente qual a bola da vez que você... Quais são as novidades dessa semana de a gente apresentar o nosso Alex Evangelista? Boa noite aí aos amigos da mesa, boa noite ao pessoal que está aí assistindo. Bom, bola da vez dessa semana vai ser rápido. Prognóstico que eu já fiz, apesar do resultado aí que nós não tivemos, não foi o resultado esperado, esse empate aí contra o Grêmio. Mas acredito que com 42 pontos o Vasco se salva. E então seriam 4 vitórias nesses próximos 6 jogos, ou 3 vitórias e 3 empates. Então, ao contrário do que dizem aí os matemáticos, uns dizem 99%, outros 86%. Outros já são um pouco mais benevolentes com o Vasco, dão 78%. Eu digo que eu estou 100% confiante que a gente vai sair dessa situação, a gente vai conseguir se livrar e eu acredito que na penúltima rodada o Vasco já sai dessa situação aí. Vamos lá, pensamento positivo e vamos falar aí de Vasco, de Capres aí com o Alex Evangelista. Boa noite. Bom, o Alonso está otimista, hein? Vamos aqui apresentar também, além do nosso hoje presente na bancada, a Flávia Lima, nossa convidada telespec, né, muito especial, e o nosso já bancada fixa, Lucas Araújo. Passa a bola da vez aí, dando seu bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal. Bom, boa noite aí, pessoal que está assistindo a gente pelo Expresso da Colina no YouTube, você no Vasco Paixão, nosso grupo lá do WhatsApp, você que é inscrito aí do nosso canal no YouTube. Um domingo, para quem foi no Maracanã, eu, Alonso, Labanca, meio que frustrante, porque a gente confiou numa vitória contra o Grêmio, e seria muito importante. Eu acho que o Vasco desperdiçou 2 vitórias aí importantíssimas, apesar de ter sido garfado contra a Chapecoense, eu acho que teria como ganhar, porque eu acho o time da Chapecoense inferior ao time do Vasco. 2 vitórias que poderiam acontecer e acabaram não acontecendo. Mas a confiança ainda continua. Eu acredito numa vitória contra o Fluminense, no Engenhão, e independente de time reserva, o time titular, e creio eu que a gente já pega o Corinthians campeão, caso o Corinthians vença o Atlético Mineiro. A festa deles, no caso, seria contra o Pitiba, no Itaquerão. E creio também numa vitória contra o Corinthians. A gente pode surpreender o campeão. Enfim, fica aí a nossa frustração, mas a nossa confiança com o Vasco. Muito boa noite ao nosso convidado aí, o Alex. Seja bem-vindo aí, meu querido. Boa noite, gente. Boa noite, Alex. Olha, eu também fui na partida contra o Grêmio. Frustrado a gente fica, porque a gente vai esperando a vitória e a gente sabe que esse time que está nesse segundo turno aí tinha tudo para ganhar ali, né? Só que a gente também sabe das limitações do nosso time. Mas eu não deixo de acreditar, não sou tão otimista quanto o Alonso, mas eu aí achar que também ganhar do Corinthians, eu acho que é um pouco demais de otimismo, mas eu tenho certeza que a gente sai dessa, entendeu? E com a ajuda da torcida, entendeu? Também que presente ela ajuda muito ao time, né? E eu espero que isso ajude o Vasco e eu vou estar lá para ajudar. A previsão é que o Vasco chegue... Acho que o Vasco tem que fazer 12 ou 13 pontos. Tá? Então se ele vai chegar aí a 41, 42, né? 43, você sabe. O fato é o seguinte, para mim vitória sobre Fluminense, Curitiba e Joinville agora virou caso de vida ou morte. E aí se vai empatar em casa, vai vencer em casa, e aí pé na chuteira, né? E bota o Capes para ajudar aí, então. E agora eu passo a bola da vez aí pro nosso Alex Evangelista,
que é, na verdade, o grande jogador oculto, né, o jogador, 12º jogador, que está ali com a sua equipe por trás, fazendo os jogadores darem um sangue. Né? Então, saudações vascaínas, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para todos os vascaínos do Brasil que estão nessa luta com a gente. Bom, a gente sempre escuta várias opiniões a respeito do Vasco, né? Principalmente quando a gente está indo para o trabalho, a gente escuta nas rádios. Eu acredito, como sempre acreditei, quando eu entrei no Vasco, eu estava no Santos, né? Então, quando eu vim no Vasco, eu vim muito feliz porque eu tinha uma proposta do Palmeiras, tinha uma proposta do Vasco. A primeira conversa que eu tive com o presidente foi de que nós seríamos campeões carioca. Mas, e logo adiante, o título do Carioca não nos permitiu botar os pés no chão para fazer um outro trabalho para o brasileiro. A gente tem que admitir que a preparação não foi a preparação adequada para um brasileiro. A troca de treinadores é uma coisa que atrapalha muito o trabalho. O Capris ele veio nesse momento justamente para solidificar um Vasco forte, porque não há a menor dúvida no mundo inteiro que o Vasco é um time grande, é um time gigante. Eu hoje tenho uma opinião formada de que o Vasco não vai cair. Em alguns momentos nós perdemos por injustiça, por irresponsabilidade de alguns árbitros, né? A gente sabe também que não adianta reclamar isso, porque o Vasco realmente ele não poderia estar contando com o árbitro, ele tem que fazer o seu trabalho e ganhar os jogos. A Flávia disse agora que o time do Vasco tem as suas limitações, mas eu não posso admitir que o Vasco seja o último time brasileiro, não é. Nós temos um time muito bem preparado tecnicamente pelo Jorginho. A gente perdeu muito tempo há umas 20 rodadas atrás. O Jorginho veio e conseguiu colocar um trabalho adequado tecnicamente. E aí nós conseguimos montar um trabalho pelo Capris científico, que é poupar jogadores na hora certa, sem precisar tirar de treino, ter jogadores saudáveis, mas mesmo assim não tem certificado de garantia. Por exemplo, o Júlio César, que é um jogador extremamente saudável, que não se machuca, no aquecimento sentiu a coluna. Mas não é uma lesão desportiva, é uma coisa que realmente a gente não pode contar. E eu quero dizer, inclusive, que o time do Vasco é o time mais velho do Campeonato Brasileiro. E nessa rodada agora, que a gente tem um scout muito fidedigno nas suas informações, inclusive cada informação tem um vídeo, e o Vasco é o segundo time de melhor performance da rodada, jogando contra um Grêmio novo, que é um time novo, que mais corre no Campeonato Brasileiro. É o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians, que por sinal são os 3 primeiros colocados. E o Vasco, para mim, não poderia estar em último colocado, tendo tantas qualidades físicas, tendo tantas qualidades clínicas. Com absoluta certeza, nós vamos estar, vocês já estão convidados, nós vamos estar inaugurando o Capris no início do ano que vem, já está aprovada a obra, será o centro mais moderno da América Latina. Ouve-se falar no centro do Corinthians, ouve-se falar no centro do Atlético Mineiro. Quero até ressaltar que nós não estamos fazendo comparações, importa que o Vasco tem que ser referência, em tudo que o Vasco se propõe, o Vasco tem que ser referência, e nós seremos, diante de muito trabalho, de muito sacrifício. Mas hoje a nossa tônica é não cair para a segunda divisão, e nós vamos lutar suor de sangue, e nós não vamos cair. Show de bola, hein? Show de bola. Depois desse discurso inicial da Alex, já estamos mais animados. Eu já estava otimista, eu estou mais ainda agora. Não, exatamente. Agora mais. Tem até palmas aqui da torcida. Se eu posso aproveitar o momento e ressaltar o seguinte: vocês como torcedores, como eu torcedor, a minha família é a torcedora do Vasco, todo mundo ressalta uma coisa. Reparem que a torcida do Vasco, diferente de outras épocas, a qualquer situação do Vasco, em primeiro, em segundo, em terceiro, a torcida sempre vai ao Vasco, briga, discute, e nesse momento o Vasco é um Vasco mais simpático. Todo mundo aplaude o Vasco, acredita, com as dúvidas que são inerentes à situação do Vasco nesse momento, mas todo mundo hoje apoia o Vasco. Tanta verdade, Alex, que aqui todo mundo foi, né? Aqui, ó. Boletim do ingresso aqui. Todo mundo aqui na bancada foi ao jogo, né?
Todo mundo, a Flávia, o Lucas, o Alonso, todo mundo esteve presente lá na partida. Então, assim, é o programa que todo mundo vai ao jogo mesmo. E o que acontece? Como? Precisamos ir contra o Fluminense, lotar o Engenhão, mostrar que o Vasco é forte e vamos passar por cima mais uma vez. O Alex Evangelista já passou, tem um currículo aí, Vasco, já ter passado pela NBA, ter passado, foi ex-Santos e ex-Botafogo, não é isso, Alex? Ex-Santos, ex-Botafogo, Kashima, Catar. Passou pelo Kashima, pelo ali do Catar, até foi convidado pela Seleção Brasileira, na verdade foi pela Seleção Brasileira, né? Houve um possível trabalho de consultoria da Seleção Brasileira, enfim, acho que foi com Seleção da Alemanha também, 2006? Foi 2006, eu tive com a Seleção da Alemanha. Seleção da Alemanha, fez um verdadeiro trator na fisiologia aí da fisioterapia, né? E o que acontece? Eu queria muito te perguntar logo de prima, se esse trabalho, que você chama de transdisciplinar, né, e não multidisciplinar, se esse trabalho é um trabalho que vai ser feito também da base, ou se é uma coisa que você visualiza no futuro, caso não faça hoje. Você concorda comigo, se hoje o Vasco caísse para a segunda divisão, você ia ficar um tanto quanto em dúvida com relação ao trabalho do Carlos? Não é verdade? Então a prioridade hoje é o Vasco profissional. Mas a gente já está balizando a base para que a gente possa desenvolver um trabalho. Quando eu estive em 2006 no Vasco, nós tínhamos um time, Flávia, em 2006 muito inferior a esse. E quase fomos a Libertadores com uma bola na trave do Leandro Amaral e o rebote de Ângelo fora. Lembra disso? Lembro. Acho que foi contra o Figueirense na última rodada, né? O Juventude. Hã? Eu acho que foi contra o Juventude ou Figueirense. Figueirense. Lá dentro. Isso. Quer dizer, o Cícero até jogava no Figueirense. E hoje nós temos um time muito melhor. Mas a qualidade física que nós implantamos naquela época, nós implantamos mais uma vez. É que a gente aprende com erros. Mas, não fugindo do assunto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que na base, a gente, por exemplo, a gente fez um trabalho com Allan Kardec, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, e nós conseguimos desenvolver esse trabalho com esses atletas. Hoje em dia, eu não quero falar de gestão, de outras administrações, mas qual foi o atleta que foi despontado nesses últimos anos? Nenhum. Puxa. E o Vasco está sofrendo com isso. Agora nós estamos reorganizando o Vasco, detalhe por detalhe, cada setor, limpando, arrumando, e a gente tem a certeza que nos próximos 3 anos o Vasco vai ser referência para o mundo inteiro. Eu vou ter a honra de receber o Guardiola, o Zé Mourinho, os outros treinadores do mundo para observar o que está sendo feito e desenvolvido no Vasco. Eu não tenho a menor dúvida disso. A primeira pergunta, que era você exatamente falando sobre qual foi o diferencial de optar pelo Vasco. Primeiro, porque você é vascaíno. Isso é muito feliz. Isso é um grande diferencial. É muito bom saber que um profissional... É verdade, às vezes atrapalha muito. Você ser um profissional notoriamente vascaíno, de família vascaína, trazendo a técnica, a paixão para o teu trabalho. Então, isso é excelente. Isso aí, para mim, eu acho que é um grande já diferencial. Mas qual é o outro diferencial? É autonomia, estrutura ou esse projeto futuro que você acabou de comentar? Para mim, os 3. Para mim é o tripé. Para mim são os 3. Mas eu posso falar uma coisa que talvez pode soar político, mas o Eurico Miranda, cara, é impressionante como eu subo, converso com ele, sou muito questionado, sou muito debatido. Mas quando eu uso a palavra imprescindível, ele compra, ele coloca, ele apoia, tal como um projeto desse, entendeu? A proporção desse projeto realmente é uma coisa maravilhosa, porque nós vamos ter um espaço transdisciplinar, um laboratório de bioquímica, de nutrição, de psicologia, de odontologia, que é uma coisa nova. Nós vamos ter uma odontologia aplicada ao esporte, nós vamos colocar dispositivo interoclusal na boca do atleta, para que o atleta desenvolva força com o mecanismo certo, sem machucar. Vai ter um laboratório lá de vidro dentro do CAPRES e o dentista trabalhando ali juntamente com o treinamento de força, aplicando força e avaliando em todos os sentidos. Então eu acho que isso é fundamental, o espaço é muito difícil de ser construído, a Ambev viu isso e vai ser até semana que vem, vai ser feita uma
coletiva para ser apresentado o projeto como um todo, que eu não posso nem falar. Então, debate pronto. Então, em relação ao marketing aqui, eu já posso dizer que há uma relação com a Ambev, então. Um patrocínio. Há uma relação com a Ambev. Há uma relação com a Ambev, ok, ótimo. Primeira mão, tá? Sem querer fazer merchan aqui, mas é fato. Se ela tá apoiando, tem que fazer merchan, né? É isso aí. Eu vou passar agora a pergunta para eu. Tem várias outras perguntas aqui, mas vamos no pique, até para pegar a dinâmica aqui do Capras. Rodrigo Alonso, qual é a sua pergunta aí? Manda bala aí. O Evangelista, eu queria saber quando surgiu essa sua ideia desse sistema do Capras, se foi já na época do Santos, ou se foi mais lá atrás, na época do Kashima Antlers. Quando você decidiu que você queria implementar isso e criar esse sistema aí, que é um sistema, como você diz, um sistema integrado, né? Da nutrição, psicologia, odontologia, preparação física. Quando surgiu isso? Qual foi o ano que você falou, não, eu quero fazer isso num clube? Rodrigo, eu sofri muito, tá? E sofro até hoje, porque colegas meus que estão em outros clubes sempre falam, Alex, você é muito antipático, as pessoas reclamam muito de você porque você quer levantar uma bandeira e parece, por exemplo, que eu estou contrariando o time adversário, que eu estou contrariando o Flamengo, mas eu não posso trabalhar como torcedor, eu trabalho como profissional. Eu não quero saber, por exemplo, disseram, e eu vou falar isso aqui abertamente, porque já até falam que eu sou muito polêmico, mas eu já falo porque eu não tenho mentira. Não, mas pode deixar que esse programa aqui é polêmico, então você tá no programa certo. Eu fiquei comparando o Guinazu com o Anderson Pico na mesma época, um recuperou mais rápido que o outro, e fiquei falando, tirando onda. Eu não tenho nada a ver com o Flamengo, com o Botafogo, não tenho nada a ver com isso, até pelo contrário. Foi levantado uma época que o preparador físico do Botafogo foi mandado embora porque tinham muitas lesões. Ele quis dizer que no Brasil inteiro isso era normal. Eu falei, não. No Vasco não é normal, não. Nós terminamos o Campeonato Carioca com uma lesão só. Mostrando que o Campeonato Carioca pelo contrário, é um mecanismo de treinamento do Campeonato Brasileiro, mas temos que saber usá-lo da maneira correta. Só que isso também tem que ser implantado na cabeça dos treinadores, porque se eu tenho uma metodologia de trabalho e essa metodologia não alcança as pessoas, eu fico sozinho. E às vezes eu não consigo desenvolver o trabalho, porque não alcanço todo mundo. Por exemplo, como a gente está conseguindo fazer hoje no Vasco com o Jorginho, é excepcional. O Zinho tem sido um vascaíno, porque ele está se empenhando como eu nunca vi antes. Eu trabalhei com ele no Santos. E por incrível que geralmente quem vem pro Vasco acaba virando vascaíno, sem ter jeito. Não, mas ele comemora os gols com uma emoção que dá a impressão de ser vascaíno de berço mesmo. Eu estou falando para você porque eu olhei para ele e me assustei. Porque como é que o Zinho está empenhado, como nunca vi antes. Eu trabalhei com ele outras vezes. O que mostra todo o profissionalismo, né, Alex? O que mostra também todo o profissionalismo. Porque como você é apaixonado pelo que você faz, você se entrega mesmo. Mas isso encanta o jogador, porque o jogador fica sem graça de chegar no campo e não desenvolver o que ele sabe, entendeu? Porque tem jogador que não liga. E a gente tem 42 jogadores, a gente não vê ninguém com esse intuito. Não quero, não acredito. E aí, quando eu por sofrer sofrer muito problema com relação a isso, de ser criticado, muitas críticas, o que acontece? Às vezes você recua, mas eu não quero recuar e não vou recuar. E por isso que eu solicitei o apoio do Vasco para fazer isso e o Vasco ser referência. Então, quando eu cheguei na seleção da Alemanha, eu fui procurado para colocar o Power Plate, é um equipamento que você utiliza para reduzir o número de lesões. E eu vi aquele sistema integrado, eu falei, meu Deus do céu, é isso que falta. E lá atrás a seleção da Alemanha já vinha procurando fazer o que o Brasil não estava ligando, porque o Brasil tem muito jogador. O jogador no Brasil dá em árvore. Lá não, lá se o cara não se preparar vai perder o Brasil todas as Copas. E eles se prepararam. O problema é que eles acham hoje que o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1 por acaso, foi um acidente. Não foi. Eles se prepararam. E nós precisamos nos preparar. E eu quis, depois que eu vi no Kashima como era, depois que eu vi na NBA como era, eu falei, não, juntei tudo aquilo que realmente não era professor Pardal, falei, ó, isso aqui é aplicável, isso aqui dá resultado no jogador que não cai, o jogador que sobe e cabeceia, o jogador que chuta mais forte. Eu quero levantar para vocês o Rodrigo jogou o ano inteiro. Né? Não, o Rodrigo tem muita gente criticando o jogador mais velho, com mais idade, mas o Rodrigo tá dando o cara não é uma máquina, né? Parece um garoto, mas ele joga os 90 minutos.
Verdade. Atuando bem. Então pode criticar ele que o cara não para. Quanto mais criticar, melhor parece. Né? Como é que foi sua volta pro Vasco? E qual foi o primeiro problema, o primeiro jogador com a lesão grave que você pegou? Hoje a gente tem a recuperação do Éder Luiz, que foi um tratamento intensivo, né? A gente acompanhou as suas postagens na rede social. Você pode ter uma foto dele, da diferença do joelho dele, que é até gritante, uma diferença gritante. Só que o Éder Luiz, você pegou ele depois. Quando você chegou no Vasco, qual foi o caso mais grave durante o caso do Campeonato Carioca? Lucas, a sua pergunta é ótima. A gente não tem como falar do presente sem falar do passado, certo? Não é crítica, mas eu vou falar, eu sou vascaíno mesmo, não é polêmica. Eu estava no Botafogo, todo mundo brincava comigo. Eu até lembro uma situação que meu filho estava assistindo o jogo contra o Botafogo contra o Vasco, até o Éder Luiz estava jogando muito nesse jogo, o Alexandre fez um gol, ele se levantou, estava o presidente do meu lado, ele se levantou e comemorou o gol do Vasco. Rapaz, vai me demitir. Mas enfim, eu sou vascaíno. Mas eu, quando cheguei no Vasco, eu estava no Santos, tinha uma proposta para ir para o Palmeiras com o Oswaldo Oliveira. Quando eu entrei, eu vou falar para você, é a pura verdade, eu chorei, eu fiquei com pena do Vasco. Quando eu vi aquilo tudo sujo, cheirando ruim, eu falei, meu Deus do céu, o que fizeram com o meu Vasco da Gama? E aí aquilo me reforçou para voltar. Falei, não, agora eu vou voltar, que é um desafio para mim. E conversei isso com o presidente, falei para ele isso. Falei, presidente, eu não posso conceber entrar num departamento que já foi referência no Brasil em 2000, e hoje entrar e está tudo quebrado, presidente. E o rapaz está falando isso na frente do cara que é o responsável. Mas não posso falar outra coisa. Está quebrado, está tudo quebrado, nós precisamos mudar tudo. Mas tive o apoio dele. Quando nós fomos para Pinheiral, foi quando eu conheci os jogadores. Eu assumi de cara o Jomar. Poxa, hoje no Vasco a gente tem recuperação de menisco em 10 dias e o Jomar ficou 8 meses parado. E nós vimos vários atletas perambulando por São Januário com lesões sem ter sido operado ainda. Eu encabecei isso e os médicos, eu quero ressaltar aqui, Dr. Alexander Montenegro, Dr. Rafael Blum, Vitor Baitelli, Dr. Albino, são pessoas maravilhosas, são médicos fantásticos, também imbuídos na missão. E aí fizeram um mutirão e operou todo mundo, chamamos o presidente, mostramos a necessidade, todos precisam ser tratados com igualdade no Vasco. Esse é o princípio básico. À medida que você trata todo mundo com igualdade, o atleta que tem mais nome, ele respeita. Porque tu está tratando um ser humano, não é só um atleta. E aí o Jomar me sensibilizou com o choro dele. E hoje, graças a Deus, já está indo para o banco, já está trabalhando, feliz da vida. Então foi uma pessoa que me chamou muita atenção. Depois veio o Éder Luiz, que está há 2 anos com esse joelho. É uma coisa que não dá para entender. E aí não tem milagre, não tem tratamento diferente. O que precisa é estrutura e dedicação. Como é que você hoje, até porque na terça-feira passada nós tivemos uma entrevista com o Tadeu Corrêa, e ele perguntou como é que está o departamento médico de hoje, eu não sei. Eu falei, então você assiste terça-feira que vem o Alex Evangelista, que ele vai dizer para você como é que está o departamento médico. Então, Alex, como é que você diria, como é que está hoje a estrutura do departamento médico do Vasco? O departamento médico do Vasco hoje, eu até coloquei uma postagem que diz assim, a cópia é o melhor aplauso. Eu estou vendo várias pessoas postarem ou até fazerem matéria no Globo Esporte, mostrando equipamentos que o Vasco trouxe no início do ano. Nós modificamos o conceito de avaliação. Eu quero dizer o seguinte para todos vocês. Dizer alguma coisa, falar, até papagaio fala, concordam comigo? Falar todo mundo fala. Eu podia estar só falando agora, mas eu falei dia 2 de janeiro, que nada no Vasco mais ia ser feito por acaso. Tudo ia ter passagem pelo científico, porém prático. Porque a teoria sem prática é demagogia, mas a prática sem teoria é loteria. Então as duas têm que estar juntas. Eu não posso planejar um treinamento para o jogador sem ter certeza que aquilo vai machucá-lo. Eu tenho que ter convicção que o meu tratamento, o meu treinamento não vai machucá-lo. Tanto que está assim. Nós temos equipamentos que só times da NBA têm, todos os equipamentos. Nós temos equipamentos de avaliação que antes era o isocinético, que todo mundo usa, o equipamento grandão, bonito. Nós trouxemos um equipamento simples para o Vasco, e que nos dá como uma bola de cristal
a versão, ó, Jorge Henrique tem que sair do jogo porque ele pode machucar. Com antecedência, o jogador não machuca e você não precisa tirá-lo. Porque antes de falar sobre o aspecto de prevenção, né? Porque na verdade o esquema do Capres é não ficar, saber que às vezes vai ter que apagar fogo. Mas o objetivo é você evitar queimaduras, ou seja, é prevenção muito mais do que você ficar, né? Só remediando. Então, quer dizer, você passou pelo CEPRAF do Santos, né? E você tem conhecimento do Refis de São Paulo. Sim. É um diferencial, ainda é o diferencial somente o equipamento, ou um trabalho com tanta tecnologia sendo desenvolvida no mundo todo? Depende de qual percentual de equipamento, investimento e efetivamente equipamento, e você ter ali uma gestão científica. Boa pergunta, Felipe, porque eu falo para todo mundo, como eu sou coordenador, eu junto todo mundo e converso o seguinte, gente, equipamento, o Palmeiras vai ter dinheiro para comprar. Equipamento, quando eles virem nós usarmos, eles vão comprar. O Neymar usa os equipamentos que eu usava no Santos. A copiar é fácil. Agora, o que eu falei para eles, o que eles não vão copiar da gente é a dedicação. O jogador não pode ter horário sem tratamento. Se for 10 da noite, nós vamos tratar. Se for 11, todas as concentrações a gente termina 3, 4 horas da manhã. Eu acho que esse é o maior diferencial. É a dedicação do pessoal do Capres, entendeu? Todo mundo comprou a ideia. Eu escuto de muitos torcedores e da mídia falar que o Vasco tem um dos times mais velhos, né, do brasileiro, com o maior número de jogadores já numa idade avançada. E eu acho que esse teu trabalho justamente só vai auxiliar esse time a ir para frente, né? E os últimos jogos eu ouvi pessoas falando, criticando, o time não está conseguindo, chega no segundo tempo, faltando 20 segundos para terminar o segundo tempo, o time está cansado. E o que você acha que falta ali, ou que você está fazendo para melhorar isso aí, para a gente poder ter um time mais ativo, mais coeso aí, com um resultado melhor? Boa pergunta, Flávia. Eu fui questionado pelo presidente também, né? O presidente, além de tudo, é um grande torcedor e ele me perguntou sobre exatamente isso. Eu quero dizer para você o seguinte, em primeiro lugar, Flávia, nós temos que admitir que nós temos o time mais velho do Brasil. Isso é fato, né? Nós jogamos contra o Grêmio, o time é o segundo mais novo do Brasil. E um dos que mais corre, é o terceiro que mais corre no Brasil. Tanto que está em terceiro lugar. E dizer que o emocional nesse momento, ele conta muito, né, Flávia? Nesse momento, no início do primeiro tempo, só para você ter uma ideia, nós corremos ao todo 104 quilômetros. O time que mais correu no Campeonato Brasileiro na mesma rodada foi o Atlético Mineiro, correu 104,5. Quer dizer, nós corremos quase o mesmo número que o Atlético Mineiro, que está em segundo lugar. Acontece que no final, a gente já correu os 100 quilômetros até metade do segundo tempo. Que a gente tenta fazer o gol logo, a gente se empreende para fazer o gol logo. E o emocional mexe muito, né? Além do mais, nós tivemos, por exemplo, o caso do Cristiano, que não vinha jogando. Quem jogava era o Júlio César. Só ele, as investidas nele na linha de fundo diminuíram um pouco, porque ritmo de jogo conta também. Então, isso é um pouquinho também que a gente tem que somar ao todo. Mas, se for contar na partida inteira, nós tivemos a segunda melhor performance da rodada. Uma coisa que até o pessoal comentou aqui no WhatsApp do Vasco Paixão e no WhatsApp do Expresso da Colina. Que qual a diferença de lesão, Alex, que você acha mais complicada de tratar? Né? Que é lombalgia, entorse, contratura, ligamentos. Qual é aquela que você vê no jogador e fala, caramba, essa agora, tendo a tua metodologia científica, de você encarar e falar, essa aqui o bicho vai pegar. Porque você recuperou alguém azul em 2 semanas e já estava batendo bola. Então, eu fico pensando assim, os caras são feitos de plástico? Como é que é feito isso? Explica pra gente qual é a situação que é complicada. Vou falar uma macarronês para você entender. Por exemplo, a situação mais complexa pra gente são lesões que fogem do esporte. Que a gente chama que não são lesões desportivas, que é o nosso maior conhecimento. Que é, por exemplo, coluna. Por exemplo, o Diguinho passou um tempo maior se recuperando de um problema na coluna. Mas por quê? Na verdade, se nós formos analisar, ele já sofria disso há algum tempo e as lesões aconteciam rotineiramente. Mas hoje, por exemplo, ele está voltando e a gente está dando saúde a ele. Mas no momento que a gente vê que tem um problema de coluna, a gente se arrepia, porque não é uma lesão desportiva, é uma lesão traumato-ortopédica ou neurológica. E aí ela requer um pouco mais de tempo, entende?
Essas que são aquelas lesões indiretas, que talvez o atleta já carregue com ele, é isso? Sim, estrutural. Quer dizer, essa que é pior, né? Porque ele já traz de muito tempo. Tem outra coisa pior que isso. A gente carrega também o que ele treinou, que na culpa nossa, ano passado, ano retrasado, entendeu? Você falou do teu trabalho transdisciplinar, né? Que ele não é multidisciplinar, porque senão não é uma coisa que ocorra ao mesmo tempo, né? E você, tanto que você citou o dentista, que é fundamental, explicou o funcionamento do porquê e tal. Tem a questão muito, não só disso, do nutricionista, do preparador físico, um trabalho, né, quase várias mãos, né, ao mesmo tempo. Você tem o trabalho da psicóloga. E o time, de vez em quando chega aos 40 minutos, nas últimas 3 partidas, nós tomamos gols assim de... Talvez no momento onde tem, né, menos oxigenação, mais cansado, e a gente falta atenção. Isso é uma questão fisiológica, psicológica? Como é que você responderia esse fato aí? A gente chama de redução de danos, cara. A gente não poderíamos ter passado o que nós passamos no início do Campeonato Brasileiro. Ali foi o principal erro, entendeu? E aí depois, é muito difícil você na tua profissão, se você percebeu que cometeu um erro e tem que resolver esse erro até o final, a tua concentração muda. Mas é claro que a atuação... Eu vou dizer para você que a Maíra, que é a nossa psicóloga, é uma das melhores do Brasil. É uma das melhores do Brasil. A Maíra Rua. Se você olhar o time do Vasco da Gama, vamos olhar pelo problema que o Vasco passa. Eu não consigo conceber, eu até hoje ainda não aceito, minha ficha ainda não caiu, que eu não consigo nem ver o Fantástico, ver o nosso cavalinho lá em último. Não dá para aceitar isso, não dá. Porque não merecemos, em primeiro lugar, nós não merecemos e o Vasco não tem time para isso. Mas é muito complexo hoje você minimizar um problema emocional estando numa situação como essa. É muito difícil, porque o jogador se empenha ao máximo, aí tu cabeceia e a bola bate no travessão. É complicado, é complicado. Não, e muita gente acaba dizendo que é a competência técnica, mas na verdade é totalmente... a psicologia. E nesse trabalho, como é que... Porque houve uma troca. Tinha uma psicóloga que era antiga no Vasco, né, acho que foi até indicação sua, não foi isso? Foi. Eu que solicitei a Maíra, mas na época, na minha concepção, todos iam ser trocados porque estava mudando a presidência, né? E eu passei para o presidente os nomes que eu gostaria, que compusessem o Vasco à altura do Vasco, né? A tua equipe, né? Mais alto gabarito. O Fábio Ganimi é o auxiliar, ele é coordenador de uma universidade no Rio de Janeiro. O Mauro sempre foi preparador físico do Vasco, sempre esteve com a gente. O Armando e o Romildo na musculação, já tem mais de 30 anos lá. E aí, entre outros, eu pedi a Maíra, pedi o Fábio Ganimi, os fisioterapeutas, dentista, né? O dentista, que inclusive vai atender o COB agora, quer dizer, o COB já acordou que isso também é necessário para a Olimpíada. Então, quer dizer, eu acredito que hoje nós temos um staff de excelência no Vasco da Gama. Dele que eram treinamentos bem pesados para os jogadores, se isso atrapalhou o teu trabalho, se isso prejudicou a recuperação dos atletas. Eu acho que foi até um período que o Vasco teve alguns jogadores lesionados. Eu prefiro não dizer se estava certo ou se estava errado. Eu só quero dizer que nessa época o Capres ficou desligado. Sim, sim. Essa época só funcionou a fisioterapia na correria para poder ajudar ao máximo, entendeu? A pergunta foi exatamente por isso, porque foi um período que o Capres ele ficou relegado a segundo plano. E ficou provado que isso aí foi altamente prejudicial para o Vasco. Não só tecnicamente, como para a recuperação de jogadores e parte física, né? Isso aí foi uma unanimidade. Eu não vi que período que você citou aí. O período do Celso Roth, quando ele não fez questão de usar o nosso Capres, e aí a gente viu o que aconteceu com a equipe de futebol. Você acha o seguinte, o Capres, a minha opinião é que o Capres é realmente um 12º jogador. Então isso é um alto investimento. A pessoa não usar, não valorizar aquilo é até porque, Alex, não é só o uso do Capres. Né? Explica pra gente que tem também um terceiro pilar, que é análise de desempenho. Desempenho, né? Como é que é esse departamento trabalhando com vocês? O desempenho, para mim, hoje também é a alma do time, né? Porque eles estudam o adversário, mostra também os erros aplicados naquela partida. O cara analisa, ele tem um programa,
ele pega esse programa, ele analisa cada jogador, a partida como um todo, passa para o Jorginho, e o Jorginho monta o time segundo aquela análise. Dos erros, para consertar os erros, e do adversário que a gente vai enfrentar. Alex, a gente viu aí depois da lesão do Éder Luiz, o Cristiano ele se afastou mais por uma pequena lesão que ele teve, não é isso? Quem? Cristiano? Isso. Não. Ele ficou na reserva mesmo. O Vasco é lesão 0. A gente fez até um selo. O Vasco é lesão 0. Agora falando sobre a lateral esquerda, continuando, o desempenho do Cristiano na partida contra o Grêmio foi muito ruim. E eu queria que você falasse sobre a lesão que o que o Júlio César sentiu para ele estar fora da partida. No aquecimento ele sentiu a coluna. Sentiu a coluna. Algo inesperado que não faz parte do processo desportivo, entendeu? Ele chegou a aparecer no telão no estádio, mas não entrou em campo. Pois é. Essa realmente foi uma decepção muito grande. Mas qual é o nível de periculosidade dessa dor que ele sentiu? Ele pode ser afastado dos próximos jogos? Para ser sincero, pela literatura, ficaria afastado de 3 a 4 semanas. Caramba, mas isso no CAPES é impossível. Nós estamos trabalhando direto. Ele chega no clube às 8 da manhã, saiu de lá quase agora, tanto é que eu estava chegando agora, quando o Felipe me ligou, estava chegando agora. Se depender do CAPES, é uma semana. A gente está querendo botar ele no jogo domingo, se Deus quiser, louco. Engraçado que o Alex desafiador, né? O Alex ele é um vascaíno de 4 costados, porque o vascaíno tem que ser isso mesmo, tem que ser positivo. A gente tem que acreditar. Exatamente, positivo com garra. Ele tem uma máxima, Alex, que diz o seguinte: todo atleta vive com dor. Como é que o Capris avalia essa frase? A gente é atleta olímpico e tal, quanto mais usa a máquina, mais estressa e sente dor. Mas com o Capris desafiando a dor, como é que é essa realidade aí, tendo em vista que você trabalha a prevenção e o atleta tem que estar sempre no limite, até porque tem muita situação que o torcedor não entende, que às vezes fala assim, por que tal fulano não jogou naquela posição? Por que o Jorginho não colocou aquele jogador? E tem certas informações que são estratégicas, ocultas, que só talvez o Capri saiba, que aquele jogador está no limite ali dos exames e ele, de repente, é melhor não colocar ele naquele jogo, senão perde. Exatamente. Como é que é isso? No pain, no gain, né? Aí, o que acontece é o seguinte, eu sou consultor do Golden State Warriors, né? E aí a gente conseguiu ser campeão lá. Há 40 anos que eles não eram campeões. O problema do americano é o seguinte, o americano, ele dificilmente ele acredita em você, mas quando acredita, ele aplica tudo aquilo que tu fala. É diferente do brasileiro, que finge que acredita, quando tu vai ver, não está sendo aplicado. E lá nós conseguimos aplicar tudo. E lá eu falei pro treinador o seguinte, o head coach, eu falei para ele, eu vou falar uma coisa para ti. O jogador que sente um pontinho de dor, se a bola quicar, ele não vai procurar aquela bola. Ele vai assim, eu vou me defender primeiro, deixa perder aquela bola. Então eu acredito que o jogador não pode ir para o campo com dor. Imagina que a gente, quando vai para o hotel concentrar, vão 2 fisioterapeutas ou 3 para atender todos os jogadores. Por quê? Eliminar uma dor na musculatura, que é normal, que ele já está... Não, treino isso aqui não acontece nada, mas está doendo. Mas se o jogador vai para o campo com o mínimo de dor possível, ou com nenhuma dor, claro que ele vai disputar a bola com muito mais vigor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, para mim, no pain, no gain não funciona. Não pode sentir dor. Olha, eu tenho uma pergunta de torcedora que, assim, eu observo muito isso no jogo. Eu vejo o cara se machuca em campo, entra a equipe médica e bota aquele spray milagroso que o cara tava ali gemendo e segundos o cara tá jogando bola como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando quando acaba o efeito daquele spray milagroso, a dor que aquele cara não vai sentir. Entendeu? Porque eu acho que não existe milagre, assim, para as pancadas que a gente vê ali, sabe? Tem cara que é guerreiro de voltar a jogar, né? E uma pergunta, só para complementar, pelo amor de Deus, me diz, quando o Éder Luiz volta para salvar a gente, por favor? Eu estou muito ansioso para vê-lo voltar, porque eu, sinceramente, eu tive uma conversa muito séria com ele, e falei com ele que eu estava aplicando toda a minha credibilidade na carreira dele. Porque quando o presidente me perguntou se havia ou não possibilidade dele jogar, eu falei para ele, tem, e ele vai jogar. E o presidente aceitou esperar o tempo que fosse necessário. Só que nesse momento a gente tem que entender
que o Jorginho tem toda a autoridade para perceber se a parte técnica está à altura ou não, entendeu? Mas olha, tá muito bem, ele surpreendeu muito, ele ganhou 3,2 kg de massa muscular, isso é um absurdo, ele conseguiu ganhar, ele aplicou todo o treinamento que foi proposto, ele vai todos os dias no clube 2 períodos, imagina você que os atletas às vezes treinam um período só e tal, ele está indo 2 períodos todos os dias. Então eu acredito piamente que logo o Jorginho coloque para jogar, porque fisicamente, clinicamente, ele está totalmente recuperado. E o spray milagroso? É uma técnica que a gente usa lá para o jogador ficar deitado no chão, dando um migué para poder esfriar o jogo. A gente grita, deita no chão, cai, entendeu? Aliás, quando um departamento médico não é bem treinado para isso, nós perdemos o Campeonato Carioca no ano anterior por causa disso. Então, o que acontece? Eu fiquei muito lisonjeado quando o cara que estava fazendo a intermediação para a aceitação do projeto, ele começou a reunião, a primeira reunião foi assim, ó, olhando para o tablet e não me ouviu em 1 minuto. Hoje em dia, a gente fez um grupo, né, da obra e ele está o mais empolgado, está feliz, poxa, o projeto realmente é diferenciado, a empresa já tinha aberto mão de fazer essas coisas, de projetar trabalhos para os clubes, porque não estava rendendo muito, mas eles entenderam que esse é um projeto inovador, visionário, primeiro porque a gente percebeu, sem querer, que os atletas de fora começaram a querer vir para o Vasco, isso é um chamariz para o Vasco, né? A gente acredita que atletas de fora podem começar a perceber que é melhor jogar no Vasco. Por exemplo, o Felipe Gabriel foi para o Palmeiras. Ele ainda, em outras palavras, já disse que de repente poderia ter ficado, não jogou no Palmeiras, poderia estar no Vasco ajudando a gente. E outros atletas vão começar a perceber dessa maneira. E outra coisa, é um projeto caro que eu acredito que a médio prazo vai estar trazendo também benefício para o Vasco, retorno financeiro, que é trazer jogadores da base, formar jogadores em alta excelência, jogadores padrão ouro, para que o Vasco possa também receber benefício disso. Eu acredito muito nisso. Não, mas a gente não tem ainda nenhuma, até porque nesse momento a atenção está totalmente voltada para a saída segunda, né? Para a gente nem aventar essa hipótese. Mas a gente acredita que eu, por exemplo, por fora, já começo a fazer os meus croquis, as minhas projeções para chegar em dezembro não ser pego surpresa. Já com o vice-presidente médio já estamos solicitando alguns outros equipamentos que são importantes. E a cama elástica, que vocês viram aí, o Edson trabalhando com a velha. Então, quer dizer, a gente já está se projetando para algumas coisas. E a principal, a gente tem muito ouro na base, né? Para trabalhar o pessoal da base, o Evander, o Andrei, o Renato Kaiser, o Matheus. O Matheus Vital hoje ele fez um treino absolutamente fantástico. O menino é um craque. Olha só, a respeito do Thales. Ele jogou muito e de repente ele está aparentemente muito fora de peso, muito fora do peso. A impressão que dá é que ele está pesado, ele não está conseguindo correr, não está conseguindo acompanhar. Ele deixou de fazer alguma especificação que vocês passaram para ele não está levando a sério mesmo, como estão dizendo aí. Porque eu acho que ele era um garoto promissor, sabe? E de repente ele simplesmente está desaparecendo. Flávia, na verdade é mais ou menos assim. Você como torcedora iria nos punir se nós colocássemos alguém hoje que não estaria em condições de aplicar a melhor performance para ganhar jogos, né? Talvez se ele estivesse jogando, falar, pô, mas ele está pesado. Mas e o Walter? O Walter é pesadão e faz gol. Eu só acho que o Walter é inexplicável. Tem muita força de vontade, né? Eu acho que ele é um menino novo, apesar de parecer ser mais velho, é um meninão que eu acho que está amadurecendo, vai amadurecer, está amadurecendo no meio desse furacão, né? Está amadurecendo, eu acho que ele vai amadurecer, jogador de seleção brasileira, mas ele precisa ganhar maturidade, e isso se ganha mesmo com o tempo. Mas eu acredito no potencial dele e acredito que ainda o Vasco vai ter esse jogador em altíssimo nível. Eu acredito nisso sim, entendeu? Mas eu não vejo nenhuma má vontade dele. Eu acho que ele é um menino. Eu tenho um filho da idade dele que é tanto quanto ele. Não percebe, entendeu? Não percebe. Mas eu acho que ele vai chegar.
O problema é que nesse momento eu não posso perder tempo com alguns ajustes desse padrão, tendo um objetivo muito grande na frente, que é ganhar o próximo jogo, por exemplo, domingo, entendeu? Sim. Entende, Jorginho? Não, agora tem que ser espartano, não dá pra brincar de né? Então, assim, quem tá afim, um abraço. Eu achei muito certo, assim, as pessoas podem até discordar, tal, alguém, mas eu achei certíssimo, pela visão contrária do que o torcedor possa ter, da diretoria olhar o jogador como um profissional que foi contratado, ele tem que mostrar resultado. E no mínimo força de vontade, como você citou com o Walter. Então, assim, se agora não é hora, cara, assim, vai ter alguém, e contar com o Leandrão, que de certa maneira não tá certo, não tá tão alinhado assim, mas vai ser ele, entendeu? E o Thales que acorde, porque outros jogadores também não acordaram e foram descartados pela questão do comportamento. Como o Bernardo. Certíssimo. Sim. Entendeu? Que pelo comportamento ele saiu fora. E o Thales agora pelo comportamento tá dando mole. E o Vasco é um time gigante, então é uma visibilidade absurda. Aliás, o próprio marketing que o Capri faz, aliás, o Alex, comentar aqui, o marketing que você faz do Capri, não precisa mais de marketing, né? Porque você já... A única coisa que eu vou pedir é o seguinte, encarecidamente aqui, quando você encontrar a Honda de novo, você leva a camisa e bota a camisa nela, entendeu? Porque aí ela não... O problema é que você vai botar a camisa nela e te dá um golpe, né? Esse que é o problema. Mas, Felipe, foi um azar. Porque ela não entendeu que a rivalidade era muito grande. Depois ela pediu desculpas, mas ela não sabia, já tinha feito. Tanto que disseram que ela ia publicar uma camisa com ela do Flamengo em outros lugares e tal. Aí quando eu conversei com ela e com o Ryan Grace, o pessoal todo, eles falaram, não, porque prejudicou o Alex lá, porque o Alex é teu fisioterapeuta e não é legal. Mas foi um azar, cara. Foi um evento que se fosse Botafogo, se fosse Olaria, ela ia. Foi um evento, entendeu? Pra ela. E jogaram a camisa. Foi um evento. Aquilo ali foi puramente publicidade gratuita. Eu digo mais, teve um encontro seu que foi no hotel com ela, não foi isso? Você tava até. Aliás, fez parte da nossa cartela do programa. Aí não deu tempo, entendeu? A gente preparou a camisa, mas eu ia me encontrar com ela no domingo, mas aí o Zé Aldo, que é flamenguista, encontrou antes, convenceu o menino lá, o Flávio Canto também, quer dizer, aí me arrebentou. Eu estava contando que ela ia estar com a camisa do Vasco. Brincadeira. Hã? Mas enfim, só flamenguista e só lutador, né? Quer dizer, você vai puxar a camisa do Vasco ali, vai ter que dar um golpe cada um para poder tomar a frente ali. Mas aí ele mesmo vestiu a camisa do Vasco, quer dizer... eu vi as fotos lá. O problema é que os caras são gigantescos, né? A camisa do Vasco basquete tem que ser enorme. Mas enfim, vamos lá. Me explica um pouquinho em detalhes essa diferença de ser multidisciplinar, de ser transdisciplinar, porque você usa muito esse termo e às vezes as pessoas podem achar que você está inventando um novo termo e na verdade, na prática, não é o caso. Não, o transdisciplinar é quando as áreas se permitem. Entendeu? Eu, por exemplo, eu digo que tudo começa com o médico. E como o médico nosso, ele é varrido de vaidade, o nosso coordenador médico, ele permite que em algum momento eu dê alguma sugestão de avaliação, de não precisar fazer exame, disso ou de aquilo. Da mesma maneira, o médico intervir na minha área e falar, Alex, seria muito mais necessário você fazer dessa maneira, assim, tal, acho melhor essa intervenção, não colocar o gelo no intervalo, porque o nome é aquecimento. E aí no intervalo tu coloca gelo, que é tu desaquecer o cara. Então, legal, doutor, verdade, tem razão. Então, essa interação, o dentista fala, esse treinamento está intervindo diretamente na coluna cervical, acho melhor tirar o agachamento. Então, há uma intervenção transdisciplinar. Multidisciplinar todos são, porque tem médico, tem dentista, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, então é multidisciplinar. Transdisciplinar é quando você interage entre as áreas. Interage e tem um foco objetivo e personalizado, né? Sim. Porque no caso do Guina, assim, só o teu trabalho com certeza não foi, porque ali, imagino que foi uma equipe enorme. Exatamente, exatamente. A falta é não ter vaidade, entendeu? Eu não sou o pai da criança. É sempre assim, né? O bonito, todo mundo é pai. Todo mundo tá junto o tempo inteiro. O médico fez uma ótima cirurgia, depois os fisioterapeutas se dedicando integralmente, debruçado, a nutrição, porque o cara tem que se alimentar diferente, então tem um cardápio diferente, suplementação diferente. Então, quer dizer... Mas o sono, né? A questão de horas de sono. Se você tem que estar 9 horas da manhã para treinar, você não pode estar dormindo 6 horas da manhã, né? E isso, Felipe, é feito da maneira que sempre eu ouvia que não funcionava. Então tem palestras lúdicas mostrando o que acontece. Por exemplo, jogar água na cabeça é a mesma coisa que jogar água na lataria quando o carro aquece o motor.
Então você vai colocar água no radiador se aqueceu, entendeu? Então a gente explica para o jogador, mostrando ludicamente como é que funciona e tal, e todos compram a ideia. Ó, vai fazer calor quando terminar o jogo, vai fazer gelo quando terminar o jogo. Então não há ninguém contesta, entendeu? Como é que você visualiza os jogos de 11 horas da manhã? Perfeito, para mim teriam que ser todos. Eu acho que pelo aspecto da torcida, hein, Felipe? Não sei, posso estar equivocado. Estou falando pelo lado científico. Você tem que se preparar melhor. Então, se eu me preparo melhor, até disseram, mas isso é uma grande dificuldade. Eu falei, tomara, porque é dificuldade para o Vasco, é dificuldade para o Figueirense, é dificuldade para o Vasco, é dificuldade para o Flamengo, é dificuldade para o Vasco, é para todos os times, entendeu? E a gente, quem se preparar melhor, leva vantagem. O Éder Luiz, ele vai estar com a gente em 2016 ou não? Eu tenho toda a expectativa que eu gostaria muito de trabalhar com ele em 2016. Como ele tem contrato, eu acredito que sim. É uma coisa que eu não tenho... O problema é você valorizar tanto o jogador, para depois ele ter que ser vendido, entendeu? Valoriza ele no campo e ele vai embora, entendeu? Isso que a gente... Mas aí a gente faz outro. Tem que entrar dinheiro também. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Ô, Alonso... Fazer jogador. O Vasco tem que virar referência em fazer jogador, concorda? Concordo. É verdade. Sempre foi assim, né? O Vasco sempre foi formador de grandes jogadores. É por isso que a primeira pergunta foi sobre a base. Pois é. Fala aí, Alonso. Alex, você está fazendo um excelente trabalho e toda pessoa que faz um excelente trabalho passa a ser vista. A gente sabe que você não vai sair do Vasco, você vai continuar no clube, mas já surgiu algum tipo de proposta de algum clube do Brasil ou até mesmo do exterior para você não se transferir para esse clube, mas para você fazer uma espécie de consultoria a algum outro clube com esse trabalho do Capres? Mas eu não vou sair do Vasco agora. A minha esposa está aqui perto de mim e ela me bate se eu falar que eu vou sair do Rio. Não vou sair do Rio, não sair do Rio não vou sair do Vasco. Não quero sair, tenho um projeto, quero mostrar que vai funcionar, então vou me dedicar ao máximo. É meu clube, não daria isso para outro clube. Já pensou? É constrangedor o dia que eu parar de trabalhar com futebol, ver que a bomba que eu produzi está na mão do inimigo. Eu não quero isso. Se Deus quiser, não vai acontecer, eu não quero sair do Vasco, eu quero continuar. Agora, aquele negócio... A torcida agradece. Oi? A torcida do Vasco agradece. Agora, aquele negócio, tem uma questão política também, né? Se caso mude política, eu não sei como é que faz. Por isso que eu perguntei até 2017, pelo menos, porque a gente sabe, né? É uma política de Estado. Quem vir depois, se vir, vai ter toda essa preocupação. Mas eu acredito que até quem venha na próxima gestão, que seja uma pessoa inteligente e dê continuidade ao trabalho, que é claro que é um trabalho positivo ao clube, né? Então, tomara. 3 anos é pouco para a gente fazer o que tem que fazer. Com certeza, com certeza. É um trabalho a longo prazo, né? Isso aí. Não, e é totalmente tiro no pé. Alex, eu queria te perguntar o seguinte. Você comentou sobre os protocolos de recuperação acelerada, tanto na Alemanha quanto no Japão, não é isso? Sim. Como é que é esse protocolo, como é que isso é aplicado no clube, no Vasco? O protocolo de reabilitação acelerada, até um livro que eu escrevi, né? Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, em 2003, quando eu entrei para o Vasco, criou-se uma polêmica enorme, e até colocaram assim, mágico de Oz, né? Faz, mas não explica. E eu fui muito, muito criticado pelos médicos que estavam no Vasco na época, e eu talvez por ser muito mais novo na época, não soube lidar com aquela situação. Eu acredito muito que é como um presidente de uma grande empresa. Todos os protocolos, quaisquer que sejam, eles precisam ser rápidos. Ninguém mais suporta morosidade, burocracia. Todo mundo hoje precisa de soluções rápidas. Os aplicativos são soluções rápidas. A internet são soluções rápidas. Então eu pensei, o que eu vou fazer na fisioterapia que esteja voltado para a solução rápida, a recuperação rápida. E aí eu busquei soluções, eu fui estudar fisiologia. O que o cérebro quer? O cérebro quer calor. Aí tu coloca gelo, ele vai rejeitar, então leva mais tempo para recuperar. Eu não sei se vocês lembram, eu entrei no Vasco naquela época da recuperação do Marcelinho Carioca. E me deram um prazo de... Ele tinha um prazo de 6 meses para se recuperar, nós colocamos ele pronto em 15 dias, jogou contra o Botafogo. Foi 4-1 Vasco, não sei se vocês lembram. Inclusive, nessa época, deu um problema muito grande na época com o vice-presidente do departamento médico, que o Marcelinho demorava a se recuperar, e aí você chegou e recuperou rápido, e aí... mas aí o Marcelinho, não foi? Nessa época eu lembro. Mas aí eu acredito muito na reabilitação acelerada, eu pratico isso o tempo inteiro, eu acho que até como coordenador científico, foi o que eu conversei muito com o presidente,
que o gargalo do problema é na fisioterapia, porque se o preparador físico implanta um trabalho muito bom e machuca o jogador não volta, não adianta nada. Hoje existem vários clubes no Brasil com problemas de lesões. E se o Vasco hoje estivesse vivendo problema de lesões, seria um problema grave, talvez a gente já tivesse caído. Antigamente os jogadores, eles não tinham alimentação regrada, eles não tinham horário para dormir, eles iam para balada, bebiam, e você via que eles se lesionavam mais, que demoravam mais a se recuperar. Então, isso está sendo implantado, conversado com os jogadores, principalmente da base, né, que são garotada ainda, que ainda estão nessa fase de farra, de querer brincar, né? Você tá implantando isso, a psicóloga também, acho Sim. que é legal, ela tá mexendo com esse psicológico, né, dos jogadores em relação a isso. A pergunta que eu faço para eles em palestra é o seguinte: você já viu alguém que bebe muito, vive em farra, ser um presidente de uma grande empresa? Você já ouviu falar que o Steve Jobs vivia em balada? Então o cara, quando é bem sucedido, ele se dedica, isso é fato. O Sidorf, que eu trabalhei no Botafogo, era um cara que se dedicava, não bebia refrigerante, não comia pizza, não comia hambúrguer. Era um cara que trabalhou, só parou de jogar porque fui ser treinador. Então, eu costumo dar esse exemplo, e a gente usa isso o tempo inteiro no Vasco, que o cara bem sucedido, o cara que é bem relacionado com a sociedade, infelizmente ele abre mão um pouco do lazer e se dedica ao trabalho. Não é que ele não tenha que ter o lazer e não tenha que ter o prazer, tem que ter. Isso é até saudável. Ele vai terminar o jogo, vai tomar a sua cervejinha, qual o problema? Dentro do clube, nós vamos trabalhar para desintoxicar, fazer a alimentação correta, as suplementações corretas, o descanso correto e os treinamentos corretos. E dá certo, né? Hoje o Rodrigo puxa a fila. Alex Evangelista, pergunta do Marco Júnior, já entrando aqui na interatividade, com os telespectos, através do grupo do WhatsApp e do Vasco Paixão e do Espaço da Colina. O Marco Júnior, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: quando que está prevista a inauguração do novo espaço de fisioterapia do CAPES? Bom, o engenheiro responsável me disse que em janeiro está entregue. Pô, peraí, até a obra vai ser rápida também? Até a obra vai ser rápida. E vai ser do lado do campo, né? O campo anexo ali do lado, não é isso? O Filé, o Fábio Marcelo, que já trabalhou no Vasco com o Romário, o Zé Colmeia, que vive no vestiário lá com a gente, porque ele é vascaíno roxo. E, na verdade, o Filé, para mim, foi uma referência na minha época acadêmica, uma grande referência, um cara que puxou corrente para a fisioterapia. O fisioterapeuta era conhecido como massagista, nada contra os massagistas, mas não era a profissão, não é a nossa profissão. E ele puxou corrente, é um cara excepcional, é um cara íntegro, e a gente tem, sim, principalmente eu tenho uma grande admiração a ele. Ele e o Fábio Marcelo, que já trabalhou no Vasco também, e quando eu era estagiário do Vasco, ele estava lá. No marketing, Alex, a gente comenta muito que tem um índice Benfica, né, para programas de sócio-torcedores, tem um índice internacional, nacionalmente. Você, em relação ao CAPES, tendo visto que você já passou pelo CEPRAF de Santos, ao Refis de São Paulo, você até citou outros modelos. Você tem uma meta é fazer com que o Vasco seja a referência máxima em relação ao conceito CAPES no Brasil? Em quanto tempo você acha que você consegue, ou pelo menos, assim, tem que ser uma projeção por alto? Não, eu acho o seguinte: quanto mais você trabalha, mais você antecipa o prazo, né? Eu sou dessa opinião. E eu acho o seguinte, que o meu maior objetivo é que o Vasco seja a maior referência mundial em recuperação de atletas. Felipe, eu acho que nos próximos 3 anos a gente está na mídia do mundo. Eu tenho quase certeza disso. Então, quer dizer, você está percebendo que o clube está realmente investindo e está aberto ao seu trabalho, né? Absolutamente. Claro, o clube, o Vasco da Gama, ele tem estatutos, né? Tem que respeitar o estatuto, entendeu? Claro, essa liberdade ela não pode fugir à doutrina e à disciplina que o Vasco preconiza. Mas o presidente sempre me ouve, sempre questiona, que eu gosto muito, né? Porque quando você é ouvido, você pode convencer. E até hoje, tudo que eu pedi, sempre nos atendeu. Nós temos máquinas lá que só a USP tem, que é de avaliação muscular. Ele foi lá e comprou. Reclama, mas compra. O Vasco vai receber nas Olimpíadas do ano que vem
alguns atletas, né, para treinamento lá. Então, essa ideia também de ficar tudo pronto em janeiro também tem a ver com isso, de poder receber esses atletas? Tem. E é dali que vai começar. A pergunta do Felipe se responde para a tua pergunta. Na verdade, Flávio, é ali que vai começar a reverberar pelo mundo a qualidade e excelência do Capris. Inclusive, nós fizemos o trabalho no Golden State Warriors, fizemos o trabalho com a Agatha e Bárbara, da dupla de vôlei, foram 3 vezes campeãs do mundo, e era a quinta dupla do Brasil, hoje é a segunda do mundo, então está entre prata e ouro nas Olimpíadas, e nós vamos prepará-las no Capris também. Os outros departamentos estão atuando em conjunto com você, estão entendendo o Capris dentro do Vasco, ou seja, por exemplo, o marketing, às vezes tem que fazer uma duplinha com você, isso está acontecendo, é claro que é difícil falar assim, que não está acontecendo, mas eu digo assim, está havendo química que você percebe, sem precisar citar departamento, poder estar citando aqui financeiro. Não, Felipe, mas como é que você está sentindo essas duplinhas, esses trios? Felipe, tem uma coisa que eu falo para o presidente é o seguinte, eu nunca vou mentir. Eu prefiro ficar amarelo de vergonha do que vermelho de raiva depois. Porque tu vai falar, pô, Alex, a tua palavra não pode desconfiar. Então, isso nunca. Então, eu falo sim, quando não tá. Eu falei que quando eu não estava com um ou com o outro, até me publiquei isso, porque até os filhos do presidente falam, Alex, coloca a cara para bater. Eu falo, o principal evento é o Vasco. O elemento que vai lá e não se adapta, problema dele, sabe por quê? Porque depois ele vai embora do Vasco e a gente fica vendo as bolinhas bater lá, ó, é o Vasco tomando gol, e a gente aqui sofrendo. Então eu falo sim, se não tivesse tendo simbiose com as outras áreas, eu ia falar para você sim, falo sim, Felipe. É assim, Felipe, a gente tem que entender assim, porque como é muito novo, é difícil o alcance, entendeu? Por exemplo, eu levar um atleta de renome lá dentro, às vezes soa para alguns como, como que selfie, o Alex marqueteiro, mas isso a gente está lapidando isso devagar, entendeu? As coisas estão indo devagar ainda, não tem o alcance do trabalho real, as pessoas precisam entender que tu levar uma camisa do Vasco para a NBA, colocar o Kobe Bryant, usar uma camisa do Vasco, é internacionalizar a marca, eu acredito dessa maneira. Então, não, muitas das vezes você tem que ter até autorização prévia, né, pro tal, dependendo de onde você vai levantar a camisa, porque às vezes passa do grau de formalidade, né? Claro, exatamente. E isso aos poucos a gente começou a fomentar, entendeu? Simbiose está havendo sim, cara, está havendo com todos os departamentos. Ainda é muito novo, então ainda precisa uma simbiose maior com o site do Vasco, porque são terminologias novas. Então acaba se perdendo um pouco, mas... O mercado está mudando muito também, né? Exatamente, a mudança é radical mundialmente. Estou dizendo isso porque, por exemplo, o Sidoff, quando ele apareceu no Capris, o pessoal pensou assim, vamos contratar o Sidoff. E, na verdade, o Sidoff está fazendo outro tipo de trabalho. Então esse trabalho de comunicação é sempre interessante, porque ficou a torcida nas redes sociais reverberando que o Sidoff precisa ser contratado. Gente, calma. O pior é que aí, por exemplo, o cara cria uma expectativa de contratação, o cara aí acaba virando uma crítica, né? E vira uma problemática. É isso aí. E, na verdade, não é, porque é bom o cara venha no ambiente Vasco para ele... Pô, saiu a foto dele lá na Itália, saiu a foto dele na Holanda, com o símbolo do Vasco, quer dizer... Apesar da força do Eurico, que eu acredito no Eurico muito, e que pessoas da diretoria antiga, pessoas que eram contra o Eurico, tentam embarrear tudo que o Eurico tenta fazer de bom dentro do clube. Eu acho que, assim, por isso, mais ou menos isso que foi que eu entendi do que você quis perguntar, tipo assim, se estava coeso, né, a diretoria, a presidência e as pessoas que eram contra o Eurico e que continuam lá dentro, se isso está atrapalhando o trabalho de vocês lá dentro. Não. Primeiro porque o Eurico não permite isso, sinceramente. Pelo que eu conheço, nunca. Eu não me meto nisso, porque política, para mim, eu sou completamente fora disso. Meu trabalho lá é profissional, mas toda vez que eu tenho o assunto com ele, a gente vai se reunir, é totalmente carta branca. Alex, confio, pode fazer, claro. Eu quero assim, eu quero assado, assim, aqui não pode fugir, tem que ser assado. O escudo do Vasco tem que estar assim, tem que estar acima de tudo. É isso aí. Mas ele
em hipótese alguma, colocou empecilho, porque eu nunca, eu acho que nem ele aceitaria. Eu não digo ele, eu sei que ele não colocaria. Estou dizendo assim, se de repente essas pessoas que eram contra ele ali não estão tentando sabotar, nunca tentaram sabotar o trabalho de vocês ali, por trás ali. Eu acho que mesmo a oposição, todo mundo é vascaíno, né? Pô, a não sei que não seja, mas... Tomara, né? Eu acho que ninguém, mesmo que quisesse fazer, eu acho que não teria peito para isso, se declarar, né? Contra uma coisa que todo mundo sabe que até que tá dando certo, né? E até o departamento médico, né? São craques. Isso aí tem que ser visto não é nem com despesa, como investimento, porque o retorno disso fica até difícil de mensurar. O Alex pode até falar mais sobre essa questão de despesa e investimento, porque ele sabe que os investimentos estão pesados, principalmente em equipamento. Agora, o retorno disso é até difícil de calcular, não é verdade, Alex? É difícil calcular, porque a gente acredita, você imagina que se a gente tem a possibilidade de tornar esses jogadores aptos ao profissional ano que vem, Andrei, Evander, Alanzinho, Caio, Renato Kaiser, Matheus Vital. Você já pensou a quantidade de atletas em potencial ano que vem na vitrine? Mas a gente tem que ter estrutura. Depois da partida de domingo contra o Grêmio, nós tivemos alguma baixa para o departamento médico? Principalmente depois do Kaiser ter tomado aquela pancada ali na entrada do segundo tempo. Você acha que entrou alguém para o departamento médico? Ele eu segurei hoje justamente para prevenir, porque ele estava com dor, né? Foi uma pancada covarde, mas aí a gente já tratou hoje, amanhã está no treino de novo. Só o Júlio César, que é coluna, eu preciso um pouco mais de precaução, mas eu já estou contando com ele domingo. Mas vamos ver como é coluna. Os jogadores viraram borracha com o Alex, cara. Como é que pode isso? Ô, Lucas, manda a tua pergunta aí. Ô, Alex, a gente sabe da tua estrutura aí no Capres, mas a gente sempre teme alguma coisa acontecer, né? É claro que isso é muito difícil, mas sempre acontece, 2 jogos numa semana, um ou dois jogadores importantes se lesionam e acaba que no outro jogo, aquele jogador reserva que você estava contando, ou aquele jogador de ataque, de meio campo, se lesiona também. Então você fica com o time desfalcado. Você teme que aconteça do departamento médico ficar inchado, ficar cheio de jogadores que são titulares? Morro de medo. Não durmo já tem 1 ano. Eu não consigo dormir com isso, entendeu? A minha esposa fala, Alex, relaxa um pouco. Então eu já fico tentando prevenir o que pode acontecer com ele, já vou nele. Fulano, o Júlio César já machucou. Agora vem você aqui, vem fazer prevenção. Hoje não fiz em cima do Cristiano. Não, faz isso, faz aquilo. Não deixa embora enquanto não faz. Entendeu? O Alex chega até a perguntar assim, tu tá sentindo dor? Aí o jogador fala assim, não tô não. Não, tu tá sim, tu tá sentindo dor sim, peraí. Qual foi a pergunta que você acha que ficou faltando a gente perguntar? Que mereceu, que deveria ter perguntado? Ficou uma pergunta o seguinte, se nós acreditássemos no início do ano que nós seríamos campeões carioca e que nós passaríamos por isso. Esse é um sentimento que a gente, toda vez que se reúne, a gente se pergunta, tu acreditava que ia ser campeão carioca? Todos? O mais vascaíno de todos? Não acreditava que ia ser campeão carioca. Muito menos que a gente ia ficar em último lugar. E a gente hoje tem um sentimento de culpa muito grande, porque a gente está correndo atrás para ver se a gente consegue resolver isso, mas, infelizmente, aquele momento em que a bola bate na trave, eu penso, meu Deus do céu, o que está faltando? E, na verdade, hoje, se a gente for parar para pensar, a bola não entra, normalmente sempre as perguntas que são feitas, a gente não fez, a gente tomou gol no fim do jogo e a bola não entra, é culpa do Leandrão. Se nós analisássemos como o Leandrão tem corrido para voltar e marcar o volante, tem sido uma coisa absurda, tem ajudado muito, evitando os contra-ataques dos adversários, mas isso ninguém vê. Mas quando a bola vai lá e bate no travessão, o que a gente pode fazer, né? Mas a gente tem uma única certeza, nós não vamos cair. Nós vamos ser bicampeões cariocas e nós não vamos cair. Nós não vamos cair. Remeter uma divisão de vascaínos que já caíram, né? Porque tem vascaíno que já caiu. Tem vascaíno que já se machucou, de tanto cair. E tem muito vascaíno que essa bancada aqui, você pode ter certeza, Alex, que ninguém aqui acredita que o Vasco vai cair, entendeu? O Vasco vai chegar aí a 41, 43 pontos. Felipe, que essa nossa interação aqui hoje, ela alcance mais pessoas e que as pessoas acreditem.
Porque cada força positiva que vá para o Engenhão domingo vai criar um ponto positivo para a gente. De repente está faltando. Eu achei que o Maracanã estava vazio. Eu fiquei muito triste que o Maracanã estava vazio. Eu acho 20 mil. Tinha que ter ajudado o Vasco. De repente a bola que bateu no travessão faltou 10 mil. Entendeu? Eu acho que a gente tinha que ir. Eu acho que tomara que isso aqui alcance mais pessoas e as pessoas realmente acreditem, porque o time está muito preparado para isso. Mas sem querer defender ninguém, eu acho que também domingo estava vazio, porque eu acho que o jogo deveria ser um pouco mais tarde, porque nós tivemos prova do Enem. Então, muito jovem, muito torcedor estava fazendo prova do Enem até as 5 da tarde. E às vezes lugares distantes do Maracanã, que não tinha facilidade de acesso. É verdade, isso atrapalha bastante. Não foi pensado nisso. Isso atrapalha bastante. Nós temos 40 milhões de simpatizantes no mundo. Pra você ter uma ideia, hoje eu recebi um WhatsApp, tem um grupo de japoneses que querem ir lá conhecer o Vasco. Eu pensei, opa, alguém que me conhece do Kashima. Não, são torcedores do Vasco lá no Japão. Quer dizer, a gente tem que lotar o estádio, a gente tem que mostrar que está torcendo, o jogador tem que se sentir abraçado, a bola vai entrar. Ser um vascaíno, raiz. Quando a gente vê dentro do Vasco, e você vê um profissional falar, bater no peito, eu sou vascaíno, isso faz uma diferença absurda. Agora eu posso falar mesmo estando fora do Vasco. Qualquer departamento, eu acho até que você tinha que fazer um vídeo lá dentro, e todo departamento, todo gerente, bater no peito e falar assim, eu sou o Vasco da Gama. E aí você vai ver que o trabalho daquele profissional é um trabalho diferenciado, é um trabalho com paixão. Boa ideia. Vamos viralizar isso aí. E o Expresso da Colina, Alex, aqui o Alonso, o Lucas e a Flávia agora está podendo ver isso pela primeira vez. Nosso intuito aqui também é ser grande vascaíno, né, apenas, mas é passar, é levar um pouco a autoestima vascaína, mesmo que de maneira micro, mas é utilizar as redes sociais, o lado digital, para que as pessoas possam assistir e ter perseverança de que, vamos ficar na Série A e até se empolgar para que o torcedor vá para o jogo seguinte, mesmo que acompanhe de casa, mas que ele já acompanhe com autoestima, pelo menos no meio, e não achando que já caiu, deixar para lá, que se pensar assim, cara, então é melhor nem jogar, né? Nem melhor investir no Capres, balde, e a vida não é assim. O Alex vai se despedir, pedir que as saudações vascaínas aí para os nossos telespectadores. Boa tarde a todos os vascaínos do Brasil e do mundo. Que Deus nos abençoe e que o trabalho continue sendo executado com essa magnitude, com essa vontade, com essa determinação. E de antemão o Capes pede desculpas, porque a gente não era para estar na situação que se encontra. Mas Deus vai nos abençoar, porque Deus ajuda quem madruga. Estamos fazendo isso com muita determinação lá no Vasco, tá? Um forte abraço a todos e, por favor, compareçam e ajudem o nosso time, porque com certeza eles vão sentir isso. Um abraço. Nós te agradecemos aí, boa noite, Alex. Muito obrigado aí pela sua presença e estar prestigiando o Expresso da Coluna. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, Alex. Valeu mesmo. Muito obrigado. Minhas saudações vascaínas ficam primeiro assim, bom dia, boa tarde, boa noite, quando vocês estiverem assistindo a gente. Primeiramente agradecer demais ao Alex Evangelista, que deu uma aula aqui integral, né, de como é que funciona esse departamento dentro dessa área, dentro do clube, quais são as projeções futuras. Gostei muito das perguntas também da bancada, do pessoal da interatividade, manda pergunta. Acho que viu o programa, assistiu o programa, já vai entender como é que a máquina funciona e o quanto que ela precisa de apoio interno e o quanto que a torcida tem que entender por que às vezes um jogador não entra ou ele entra e não sai nunca, né? Que é a casa do Nenê e do Rodrigo que nunca se machuca, faz de aço. Né? E no caso do Júlio César, que teve problema na coluna, o Eder Luiz que está voltando aí, enfim. Entender que existe o jogo de bastidores também. Agradecer bastante a audiência de todo mundo aí que pode apoiar enviando suas perguntas, porque o mais importante para a gente é a interação, né? Independente, é a qualidade do formato, a qualidade do produto que sai. Né? E sempre pensando positivo, Vamos sair dessa, concordo com o Alonso, com o Lucas e com a Flávia, e aguardo todos na terça-feira que vem, mais um Expresso da Colina aqui com vocês. Grande abraço, saudações vascaínas. O Expresso da Colina fica por aqui. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e siga a gente no Twitter, @Expresso Colina. O nosso e-mail é expressodacolina@gmail.com. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.